Olá, querido seguidor do Ateliê da Matemática. Hoje eu irei resolver esse problema de número 9 que diz assim: sejam m e n números naturais primos entre si. Mostre que m sobre n é equivalente a uma fração decimal se somente se n não tem fatores primos diferentes de 2 ou 5. Então vamos à solução desse problema. Então aqui, pessoal, existe algumas coisas que eu quero chamar a atenção antes de nós partirmos logo para a resolução. Se você já tem experiência em demonstrar resultados matemáticos, essa solução aqui vai ficar muito clara para você. Porém, se você ainda é novo nessa parte de demonstrar esses resultados, então é necessário que eu faça algumas pontuações aqui para você não ficar tão perdido nessa solução. A primeira delas é isso daqui, ó, esse se somente se. O que é que significa isso? Quando você tem um se somente se na matemática, isso significa uma dupla implicação. Então, é necessário que você, digamos assim, quebre a demonstração, né, em duas partes. Que você faça a ida e depois a volta. É claro que, assim, em algumas demonstrações que envolvem o se somente se, você consegue fazer a demonstração de uma só vez. Porque a cada etapa do problema, você consegue garantir já a equivalência. Só que neste caso aqui, nós iremos fazer por etapa. Então, primeiro, a gente vai assumir aqui a ida, depois a gente faz a volta. Tranquilo? Então, sempre quando a gente vai demonstrar algo, é necessário que você se pergunte quem são as suas hipóteses e quem é a sua tese. O que são as hipóteses? São aquelas informações que eu posso assumir como verdadeiras. Ou seja, é o meu ponto de partida. Eu irei, a partir das minhas hipóteses, concluir a minha tese, que é o meu resultado esperado. Então, quem são as nossas hipóteses aqui? A primeira delas é que o MDC entre m e n é igual a 1. Por quê? De onde foi que eu tirei essa informação? Ora, se m e n são números naturais primos entre si, significa que o máximo divisor comum de m e n é o número 1. A outra informação é que m sobre n equivale a uma fração decimal, ou seja, eu estou assumindo que essa informação é verdade. Com essas duas informações aqui, eu tenho que garantir a veracidade dessa outra informação aqui, que eu estou chamando de tese. Muito bem. Então, antes de nós partirmos aqui para a demonstração literal, eu gostaria de fazer aqui algumas observações. Primeiramente, o que é uma fração decimal? Um exemplo é 1 sobre 10. Né? Isso aqui é uma fração decimal. Por quê? Porque o denominador é uma potência de 10. Por exemplo, 5 sobre 1000 é uma fração decimal, porque, novamente, o denominador é uma potência de 10, no caso aqui 10 ao cubo. Tranquilo? Isso aqui é moleza, né, pessoal? A outra informação é o seguinte: o que é uma fração equivalente a uma fração decimal? Bem, eu poderia pensar nesse exemplo, 2/5. Essa fração, ela está dentro dessas minhas condições, né? 2 e 5 são primos entre si, e é uma fração equivalente a uma fração decimal. Por quê? Porque existe um certo número p, de tal forma que se eu multiplicar 2 vezes p e 5 vezes p, eu obtenho uma fração decimal. Nesse caso aqui, o nosso p seria o 2. Se eu multiplicar aqui, ó, por 2 e embaixo também por 2, eu obtenho 4 décimos, ou seja, uma fração decimal. Então veja só, se eu sei que m sobre n equivale a uma fração decimal, então eu posso garantir que existe um certo p natural, tal que Pm sobre Pn é uma fração decimal. O que é que isso implica? Isso implica que Pn é um número da forma 10 elevado a r, né? Porque agora nós temos uma fração decimal. Mas a gente pode escrever o 10 elevado a r como sendo 2 elevado a r vezes 5 elevado a r. Tranquilo? Ok. Isso que garante, pessoal, é o seguinte: se P vezes N é um número da forma 2 elevado a r vezes 5 elevado a r, então isso significa que N só possui fatores iguais
a 2 ou 5. Né? Ora, se aqui só tem fatores 2 ou 5, significa que esse n aqui ele vai contribuir apenas com 2 ou 5 também. Então, nesse ponto aqui, a gente finaliza a demonstração da primeira etapa do problema, que é a ida. Ok? Agora a gente tem que fazer a volta. Então, na volta, o que antes era a minha tese, né, agora passa a ser a minha hipótese. E o que era a minha hipótese, nesse caso aqui, m sobre n, né, equivale a uma fração decimal, agora vai ser a minha tese. Então vamos lá fazer a volta. Então agora, na volta, quem são as nossas hipóteses? O MDC de Mn é igual a 1, né? Essa hipótese aqui ela é global, então ela nunca vai ser tese nesse caso, ela sempre vai ser hipótese. Agora, o que muda é esse fato aqui, né? Agora nós estamos assumindo que n não possui fatores diferentes de 2 ou 5. Você pode ler essa informação aqui da seguinte maneira, né? N só possui fatores iguais a 2 ou 5, tranquilo? E a tese agora vai ser m sobre n equivale a uma fração decimal. É isso que a gente quer provar agora. Então vamos lá. Nós temos aqui a nossa fração, né? M sobre n. E n só possui fatores iguais a 2 ou 5. Dessa forma, agora, eu posso pensar no seguinte. Se o n só possui fatores iguais a 2 ou 5, isso significa que o n ele pode ser uma potência de 2 ou uma potência de 5, beleza? Tá, então eu posso escolher um certo número p. Então, tome p, né, esse p natural, tal que p é uma potência de 2 ou de 5. Ou seja, eu estou tomando o número p, e esse p eu estou afirmando para vocês que ele é uma potência de 2 ou 5. Dessa forma, eu garanto que Pm sobre Pn é uma fração decimal. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Suponha aqui um exemplo numérico. Você tem, por exemplo, 3/5, né? Vamos colocar aqui, sei lá, 3 sobre 25. Então, nesse caso aqui, o teu m seria 3 e o teu n seria 25. Só que 25 a gente pode escrever como sendo 5 ao quadrado, beleza? Então, eu posso encontrar um certo número p de tal forma que, ao multiplicar esse p por 25, eu obtenho o quê? Eu obtenho uma potência de 10. Nesse caso aqui, quem seria o nosso p? Bem, aqui eu multiplicaria o 25 por 4, né? Porque 25 vezes 4 seria quem? 100, que é uma potência de 10. Então, aqui, se a gente multiplicasse em cima e embaixo por 4, né? Aqui ficaria 12, aqui ficaria 100, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Sabendo que n só possui fatores iguais a 2 ou 5, então eu posso escolher um certo p, né? E esse p é uma potência de 2 ou 5, de tal forma que p vezes n sobre Pn é uma fração decimal. Portanto, com isso eu garanto que m sobre n equivale a uma fração decimal. Por quê? Porque existe o número p de tal forma que Pm sobre Pn é uma fração decimal. Então parece meio esquisito, né? Assim, quando você está vendo esse tipo de demonstração pela primeira vez, mas, na verdade, é isso, pessoal, não tem muito o que fazer não. É esse o raciocínio. Claro que você poderia aqui falar mais coisas, detalhar mais, mas eu acho que isso que eu falei já é o suficiente para você entender e para a gente finalizar de fato aqui a demonstração. É claro que, vamos supor que você estivesse aqui numa prova, né? Então, numa prova, é claro que eu iria caprichar mais, né? Eu iria falar mais, detalhar mais cada situação, mas aqui, como eu estou tendo a oportunidade de falar para vocês, descrever o passo a passo, então não é necessário que eu escreva tanto. Desculpa aí pelos garranchos, né? A letra não ficou tão boa, mas dá para entender.
Então, forte abraço, bons estudos e até a próxima.